todos! Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre senescência e essa é a nossa última aula do terceiro módulo do curso de Crescimento e Desenvolvimento. Então nós começamos falando sobre germinação, sobre como são os fatores hormonais interferem no crescimento e desenvolvimento da planta e vamos finalizar com o processo de morte da planta ou de parte de órgãos ou da planta como um todo e depois a abscisão, a queda desse órgão que culmina então após a morte do mesmo. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é falarmos sobre senescência, sobre o envelhecimento de órgãos. E é muito curioso que quando nós observamos uma cena como essa, que enfim pode ser comum dependendo da região do planeta, nós temos aqui uma perda de todos os órgãos da planta e antes desses órgãos serem totalmente perdidos, caírem da planta, eles entraram em processo de senescência. E é sobre isso que nós vamos falar, o que culminou, o que levou ao envelhecimento desses órgãos, Então aqui temos várias folhas aqui no chão, muito diferente das folhas iniciais, então a coloração é diferente, a textura é diferente. Isso se dá então pela degradação da clorofila, pela perda de água, que acontece nesses órgãos antes de serem perdidos, antes de ter então a abscisão desses órgãos que acontece da planta. E o mesmo acontece com plantas, Então, todos sabem que planta é essa, não é mesmo? É o milho, e é um milho que é onde ele floresce e morre por inteiro, ele só floresce uma única vez. E aqui a gente tem uma plantação inteira entrando em senescência, então todos os indivíduos estão morrendo ao mesmo tempo após o período de floração. Então, nós temos vários tipos de senescência encontrado em plantas, que pode ser em parte da planta ou pode ser o indivíduo inteiro entrando em processo de senescência, como o caso dessas plantinhas de milho aqui nesse momento. Bem, aqui nós temos a definição de senescência para plantas, então vamos entrar aqui em detalhe em cada um desses pontos. Então, senescência é um processo de desenvolvimento ativo geneticamente controlado. Então, naquela foto que nós vimos anteriormente, o milho inteiro morreu após a reprodução, que é um processo que já é geneticamente controlado e é onde já acontece essa morte programada do indivíduo inteiro após a reprodução. Em que estruturas celulares e macromoléculas são decompostas. Então, tanto o cloroplasto é decomposto, essa estrutura celular é desfeita, liberando a clorofila, que também é decomposta, assim como os lipídios, que entram em decomposição, as proteínas são degradadas em aminoácidos para serem remobilizados para outra parte da planta, o amido e assim por diante. Então, grande parte dessas macromoléculas são degradadas e decompostas para serem translocadas dos órgãos senescentes, normalmente as folhas, para regiões de crescimento. Então aqui vem um ponto importante para nós. Então as regiões de crescimento da planta vão receber esse material que está sendo remobilizado e degradado desses tecidos para partes jovens, para as partes da planta que está em crescimento e desenvolvimento. E que servem como dreno desses nutrientes. Então nós vemos lá no floema sobre a relação fonte-dreno e aí esse material está sendo transportado para regiões jovens que são regiões de forte dreno. Ela é iniciada por influências ambientais e regulada por hormônios. Então, tanto o ambiente quanto os hormônios são importantes nessa regulação da senescência e da abscisão de órgãos. Então, as questões ambientais elas vão induzir esse processo de senescência e os hormônios vão, de fato, ativar, vão, de fato, lá e fazer esse processo acontecer, como alguns casos, alguns exemplos que nós vamos relembrar aqui de algumas aulas de hormônio que comentamos sobre esse assunto. Bem, então aqui nós temos um esqueminha que simplifica bem isso, que me agrada bastante, que nós temos aqui, no caso das vias metabólicas do mesófilo da folha em processo de senescência. Então a clorofila, por isso que muda a coloração, porque a clorofila ela é degradada. Então entra em processo de degradação dessas clorofilas, são transportados e acumulados no vacúolo das células do tecido mais jovem. Assim como as proteínas também são degradadas, formando pequenos peptídeos, o nitrogênio então é retirado e transportado na forma de amidas e cetonas ou acetonas ácidas, que são transportados e acumulados no vacúolo de outras células que são de tecidos jovens. Assim como os lipídios, que também entram em processo de beta-oxidação, degradando então no ciclo do glioxilato, e esse ciclo do glioxilato então transforma esses lipídios em carboidratos, que são os compostos que são remobilizados, transportando em açúcar e utilizados então para a produção de energia onde? Na respiração. Então nós temos vários processos, várias vias metabólicas sendo ativadas durante o processo de senescência, que vai culminar então com a remobilização desse material de reserva,
que possivelmente estava acumulado aqui nesse tecido, para que seja transportado para outras partes das plantas, preferencialmente em tecidos mais jovens. Bem, aquela senescência que nós vimos lá do milho é o tipo de senescência que nós chamamos de senescência monocárpica. Então, a senescência monocárpica significa que a planta só reproduz uma vez. Então, no caso de feijão, soja, milho, grande parte das culturas anuais, elas apresentam esse tipo de senescência. Então, a senescência de toda a parte da planta após o período reprodutivo. Então, o sinal que induz essa senescência é a reprodução. Se eu fizer a remoção contínua das flores, a planta não entra em senescência, que é o que nós podemos ver aqui nessa plantinha de soja. Então, essa plantinha aqui, ela floresceu, frutificou, tá vendo? Já dá para ver os frutinhos e começou a entrar em processo de senescência, né? Onde a gente já vê a morte dos tecidos, aqui é o amarelamento desse tecido. Na plantinha ao lado, nós temos um indivíduo da mesma idade, mas toda vez que surgia uma florzinha, a flor era retirada. E aí, a retirada dessa flor permitiu, então, com que esse indivíduo continuasse verde, vistoso e não entrasse em processo de senescência. Então, dá para manter um pezinho de soja por muito tempo, desde que não deixe ele florescer, que é o sinal que induz essa senescência monocárpica, onde o indivíduo inteiro vai entrar em processo de senescência, porque o sinal é a reprodução. Bem, existem as senescências sazonais, aquelas que vão acontecer em determinados períodos do ano. Então, perdem folhas no outono, perdem folhas no inverno, florescem na primavera, frutificam no verão. Então, são eventos sazonais que regulam a perda desses órgãos, e a senescência e a sua abscisão. Então, por exemplo, as árvores decíduas. Então, árvores decíduas são árvores que perdem parte das folhas, tem as semidecíduas e as decíduas, que perdem as folhas durante um período do ano. Tem a florescência foliar, que ela pode ser sequencial, ou seja, as folhas morrem quando alcançam uma certa idade. Então, as folhas podem ter desde uma semana a meses até anos de durabilidade, se nada acontecer, se não for bivorada, não tiver nenhuma deficiência hídrica, nenhum outro problema nesse sentido. Então, essa senescência foliar, ela é sequencial, ou pode cair tudo de uma vez, como no caso das plantas decíduas. E nós temos, então, a senescência de frutos, sendo eles carnosos ou secos, ou eles sendo seco ou carnoso. Então, essa senescência dos frutos também acontece quando os frutos estão maduros, eles estão prontos para serem dispersos, e entra, então, o processo de senescência, que culmina, ou com a perda de água, ou com a abscisão do fruto, para que, de fato, ele seja liberado no ambiente juntamente com as sementes. Então, alguns tipos diferentes de senescência que nós podemos encontrar em plantas. Bem, tem alguns tipos de senescência que são resposta a ataque de patógenos. Então, ataque de patógenos pode levar a uma morte celular programada no ponto onde sofreu esse tipo de ataque, que nós chamamos então de apoptose. Essas células que foram atingidas, elas entram então em morte celular programada, induzindo então a morte dessas células e a não proliferação desse patógeno para outras partes da planta, Outro é acúmulo de fenóis e morte celular, então ele acumula compostos tóxicos nessas células, evitando a proliferação desse micro-organismo, como uma tentativa de controlar a infecção, evitando com que de fato outras folhas, outra parte da planta também seja atingida por esses patógenos. E aí esse órgão vai entrar em processo de senescência e ser perdido para de fato eliminar essas possíveis ameaças de propagação desse patógeno para as outras partes do corpo da planta. Bem, fatores que afetam a senescência. Então, a remoção de frutos e flores, nós já vimos que em processo de reprodução para espécies monocárpicas, eles diminuem a floração. A floração e a frutificação pode diminuir a senescência, porque vai retardar o processo de envelhecimento que é induzido pela floração. Outra questão que afeta a senescência em plantas, a limitação de nutrientes no solo. Então, se a planta apresenta restrições minerais, onde os nutrientes importantes para induzir a floração e o crescimento dessa planta não estejam presentes, isso pode acelerar o processo de envelhecimento de determinados órgãos. Outro problema, déficit hídrico, aumenta o processo de senescência, já que a planta se encontra com umas restrições hídricas. A temperatura muito elevada também pode acelerar o processo de senescência, principalmente das folhas. E a radiação ionizante, que também tende a aumentar
a senescência desses órgãos, né, acelerando aí o processo de envelhecimento desses órgãos da planta, principalmente as folhas, que são mais expostas, né, a essa questão da senescência, uma vez que elas estão sempre sendo renovadas e frutos e flores têm uma época específica de produção. E um hormônio importantíssimo nessa questão da senescência e da abscisão de órgãos é a auxina. Então, assim como nós vimos, as auxinas elas são importantes porque elas previnem a criação da zona de abscisão, que é a região onde tem uma camada de células específicas que, quando ativadas pela ausência de auxina, induzem então a perda desse órgão, quebrando a parede dessas células e liberando esse órgão da planta-mãe. Então, a auxina ela previne a formação dessa zona de abscisão e também previne os sintomas de senescência, que é a degradação de clorofila, remobilização das reservas. Então, aqui nós temos um tecido verde, saudável, bonitinho, né, onde produz auxina em níveis suficientes para garantir com que esse órgão permaneça ligado na planta-mãe. Se por algum motivo as doses de auxina, a síntese de auxina começa a diminuir, o que acontece? A região de abscisão agora começa a ficar sensível ao etileno. E esse aumento da sensibilidade do etileno, então, permite com que a zona de abscisão seja criada, ativada, que nós vamos ver uma foto como ela é, e essa ativação, então, permite então com que esse órgão seja perdido e remobilizado o material que estava aqui nessa folha para outra parte da planta. Até a água é remobilizado, né? Tanto que parte desse tecido é extremamente seco. E aí, essa camada, então, ela é digerida, separando agora esse órgão da planta-mãe. Essa digestão ela acontece por enzimas, que são produzidos nessas células da zona de abscisão, e o órgão, então, é perdido da planta. Mas vejam que antes, né, grande parte da água, da clorofila e do material de reserva foi remobilizado para outras partes da planta. Então, o que é abscisão? É quando a planta perde um órgão inteiro, né? Então, se perde uma folha, é um órgão inteiro, é isso que nós chamamos de abscisão. E liberação do órgão danificado ou frutos maduros também nós chamamos de abscisão. E ocorre em uma camada distinta de células que, como eu comentei com vocês, chama de zona de abscisão. Então, são essas células que lá apresentam células menores, mais achatadas, com citoplasma bastante denso e por estímulos ambientais ou pela diminuição da concentração de auxina, essa zona de abscisão começa a crescer e a lamela média entre as células se dissolvem através da ativação da celulase, afrouxando então essas células e permitindo com que esse órgão se descole da planta. A formação de um plano de fratura, em seguida começa a deposição de suberina, e a formação de tecidos cicatrizantes. Quando esse órgão é perdido naturalmente, já fica a região cicatrizada, impermeabilizada, bonitinho. E o etileno é o grande principal responsável pelo estímulo dessa abscisão, ao contrário da auxina, que previne a perda desse órgão, né? Então, esse balanço entre etileno e auxina é importante nesse processo da perda de órgãos. Então, aqui nós temos um corte anatômico mostrando exatamente essas células que fazem parte da zona de abscisão. Então, veja, elas são células menores, com citoplasma mais denso, e elas já são formadas no início da formação do órgão. E aí, quando é ativado por qualquer processo, que seja pelo aumento da concentração de etileno, começa a criar então as zonas de fratura, olha aqui. Então, nós já temos células mortas aqui, aumentando essa zona de fratura, deposição de suberina, a constrição dos vasos, né, que começam a formar e, de fato, favorecer o descolamento desse órgão da planta mãe, né, e assim havendo esse preparo aqui prévio que acontece antes desse órgão ser perdido. Então, alguns fatores ambientais que afetam a senescência, obviamente, também são fatores ambientais que afetam a abscisão. Então, temperaturas extremas favorecem a abscisão de órgãos, umidade seca extrema, né? Então, tanto excesso de água quanto falta de água. A deficiência mineral também afeta essa questão da abscisão, como o caso de alguns deles, nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio e zinco, são elementos minerais importantes, então, para a prevenção da abscisão. O fotoperíodo, se perde folhas na época de dias curtos ou dias longos, a poluição do ar, herbivoria e a aplicação de altas doses de auxina. Então, nesse caso, a auxina previne em baixas doses, mas em altas doses de auxina causa, então, a abscisão da folha de órgãos, porque vai, então, tornar a região de abscisão sensível ao etileno, levando, então, à perda desses órgãos, ok?
Bem, pessoal, então o que nós tínhamos para comentar é isso dessa aula de hoje, a importância da senescência e da abscisão foliar, quais são os fatores que afetam, né, e o papel dos hormônios nesse balanço. E esses órgãos podem ser perdidos à medida que a planta vai envelhecendo, a planta inteira morre em seguida, beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado e finalizamos então o curso falando exatamente sobre essa questão da morte e do envelhecimento das plantas. Até mais!